Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas. Bem-vindos e bem-vindas à segunda parte da série de mensagens bíblicas. Motivos para vivermos com otimismo invencível. Eu sei, Deus vai transformar a sua vida. Paulo Freire disse: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer do outro modo. Grande verdade. Jesus Cristo é a única esperança para vivermos o otimismo invencível. Eu fico pensando, não somos devedores à carne. Não há nenhuma obrigação com a velha natureza. O crente em Cristo Jesus agora pode viver em vitória. O apóstolo São Paulo descreve a vida em 3 níveis registrados no livro de Romanos. Vamos ver aqui agora o segundo nível. Aqueles que têm o Espírito Santo. A evidência da conversão é a presença do Espírito Santo habitando o crente. Seu corpo se transforma no templo do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem garantia que é de Cristo Jesus. Você tem a garantia que no final da sua vida não é de derrota, mas de um glorioso triunfo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 12: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. A Bíblia diz, e eu acredito. Veja aqui agora, terceiro nível. Aqueles que o Espírito Santo os tem. Ele é o Espírito da vida. A Bíblia diz em Romanos 8,13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. A Bíblia diz, e eu acredito. Motivos para vivermos com otimismo invencível. É o Espírito Santo que nos conduz à vida plena e abundante. Você está com a palavra de Deus nesse sentido? Eu fico pensando. Ele é o Espírito de adoção. A Bíblia diz em Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pense nesse sentido.
Nós não somos escravos sem liberdade e sem direitos. Somos filhos de Deus por adoção e por geração. Somos filhos e também herdeiros. Tudo que o Pai tem é nosso. Somos ricos. Você está com a palavra de Deus nesse sentido? Motivos para vivermos o otimismo invencível. Ele é o espírito da direção. Não andamos errantes, confusos, perdidos. O Espírito Santo nos guia. Só os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito nos guia e também testifica que somos filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8,16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você está com a palavra de Deus nesse sentido? Motivos para vivermos o otimismo invencível. Libertos do desencorajamento. Nenhuma frustração. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 22. Porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. A Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico pensando, o apóstolo São Paulo trata aqui com o problema do sofrimento e da dor. Ele contrasta o sofrimento presente com a glória futura. Ele menciona aqui 3 gemidos. Fala do gemido das 2 criações, a antiga natureza e a nova, a igreja. Elas sofrem juntas e juntas serão glorificadas no final. Motivos para vivermos o otimismo invencível. Os gemidos da criação. Quando Deus terminou a obra da criação, viu que tudo era muito bom. Mas hoje a criação está gemendo. Há sofrimento e morte, há dor e gemidos, há sofrimento, vaidade, escravidão, corrupção e angústia. Mas esse gemido da criação não é gemido de alguém que está morrendo, mas é como o gemido de uma mulher que sofre as dores de parto. Depois do gemido vem a alegria. A criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus, a gloriosa segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias de Israel. Nós vamos participar da glória de Cristo e a natureza vai participar da nossa glória. Você já parou para pensar nesse sentido?
os gemidos da igreja. Motivos para vivermos com otimismo invencível. Nós gememos por causa da fraqueza do nosso corpo e por causa da presença do pecado em nosso ser. Nós gememos porque agora já fomos libertos da condenação do pecado, da justificação, do poder do pecado, da santificação. Ainda não fomos libertos da presença do pecado. Só seremos na glorificação. Pense nesse sentido. Nós gememos porque já experimentamos as primícias do Espírito Santo e já sentimos o gosto da glória por vir. O Espírito Santo em nós é mais do que uma garantia da glória, é antigozo dela. Nós gememos porque antevemos o gozo do céu e desejamos ardentemente ser revestido de um corpo de glória e chegar em nossa pátria, em nosso lar, o céu. Nós gememos porque o melhor ainda está por vir. Nós gememos aguardando esse dia. Jesus Cristo é a única esperança. Motivos para vivermos um otimismo invencível. Veja aqui agora os gemidos do Espírito Santo. Deus se importa com você. Ele não despreza você por causa de suas fraquezas, mas o Espírito Santo assiste. O Espírito Santo intercede por você intensamente. Sobremaneira é uma expressão de intensidade. O Espírito Santo, amados irmãos, intercede agonicamente, os gemidos inexprimíveis. Ele não encontra, o apóstolo Paulo não encontra uma língua para articular a sua intensa e agônica oração. Pense nesse sentido. O Espírito Santo intercede por você eficazmente. Ele intercede segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede por você agonicamente, os gemidos inexprimíveis. O crente não se desencoraja nas lutas, porque sabe, Deus está trabalhando as circunstâncias para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pense nesse sentido. Deus tem um plano perfeito e eterno para a minha vida e para a sua vida. Ele satisfaz plenamente. Este plano de Deus envolve duas coisas: o nosso bem e a sua glória. Que o plano de Deus é vitorioso e nunca pode ser frustrado. Eu sei, o plano de Deus é vitorioso e nunca pode ser frustrado. O plano de Deus envolve duas coisas: o nosso bem e a sua glória. Deus nos conhece, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Você consegue entender isso? Motivos para vivermos com otimismo invencível. Veja aqui agora, libertos do medo, nenhuma separação. A Bíblia diz em Romanos 8,31: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ênfase nessa sessão é a segurança do crente. Não precisamos temer o passado, porque já fomos justificados e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
não precisamos temer o presente, porque Deus está no controle da nossa vida, dirigindo todas as coisas para o nosso bem. Não precisamos temer o futuro, porque nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está com a palavra de Deus nesse sentido? Motivos para vivermos com otimismo invencível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós como protetor, como provedor e como justificador. O Pai é por nós e proveu isso nos dando o seu Filho Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, e trabalhando todas as coisas para o nosso bem. O Filho Jesus é por nós, em sua morte, ressurreição, ascensão e intercessão. O Espírito Santo é por nós, pois intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você consegue imaginar cada detalhe na revelação da palavra de Deus? Quem é contra nós? O diabo, o mundo e a carne. Mas se Deus é por nós, todos os inimigos estão derrotados. Você e Deus são a maioria. Você e Deus são a maioria. Pense nisso. Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A Bíblia diz, e eu acredito. O argumento aqui é do maior para o menor. Se, quando éramos pecadores, Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, agora que somos filhos, Ele porventura nos abandonaria? Se Ele já nos deu o seu dom inefável, Ele jamais vai nos abandonar ou nos desamparar. A cruz é a demonstração mais eloquente do amor de Deus. Motivos para vivermos o otimismo invencível. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu fico pensando, nenhuma acusação poderá ser levada em conta se Jesus Cristo, nosso advogado, nos defende e se Deus, o juiz, já nos declarou justificados. É impossível amaldiçoar, quanto mais condenar aqueles a quem Deus decidiu abençoar. Você consegue entender isso? Motivos para vivermos otimismo invencível. Quem os condenará? Pense nisso. Às vezes, nosso coração nos acusa. O mesmo fazem os nossos críticos e inimigos. Todos os demônios do inferno nos acusam. Porém, sua condenação não tem sentido. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala 4 coisas sobre ele. Ele, Cristo Jesus, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ele, Cristo Jesus, morreu pelos mesmos pecados pelos quais seríamos condenados. Por outro lado,
Cristo Jesus ressuscitou para provar a eficácia da morte. Agora ele está assentado à direita de Deus, de onde desempenha seu ofício de advogado celestial. De fato, podemos dizer, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Você consegue entender cada detalhe da palavra revelada de Deus? Motivos para vivermos o otimismo invencível. Quem nos separará do amor de Cristo? É possível que tenhamos que enfrentar agruras na vida, passar por vales escuros e trilhas estreitas. É possível que a pobreza nos atinja, a fome nos alcance, as perseguições nos firam, mas em vez de derrota, somos mais que vencedores. Nem as agruras da morte, nem os problemas da vida, nem os poderes sobre-humanos, nem o tempo, nem o espaço, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Messias de Israel. Pense nesse sentido. Motivos para vivermos com otimismo invencível.